Nem sei por onde começar. Digamos que, eis a verdade, estou naquela situação de Carlos Drummond de Andrade ao oferecer seu livro a Marques Rebelo. Na dedicatória escreve o poeta nacional. A Marques Rebelo, sem palavras, Carlos Drummond de Andrade. Ao que eu saiba, a poesia é uma arte de palavras, e se um poeta não as tem, poderíamos talvez chamá-lo de antipoeta. Na melhor das hipóteses, antipoeta. Felizmente o bom Carlos estava usando apenas um truque de sua prudência mineira. Não queria elogiar o romancista e o conseguiu. Eu diria que a minha situação é parecida, faltavam-me palavras para começar esta crônica. Queria escrever sobre a socialização do homem. Digo mal, não é bem do homem. O correto seria dizer a socialização do idiota. Não sei se me entendem e tentarei explicar. Antigamente o idiota era o primeiro a saber-se idiota e babava fisicamente na gravata. Não andava como agora em massas, unanimidades, maiorias, assembleias, etc., etc. Do berço ao túmulo, ele assumia a sua irreversível miserabilidade de idiota. O mundo dependia de 7, 8, 10 ou 20 individualidades, fortes, criadoras. Sim, individualidades que pensavam por nós, sentiam por nós, decidiam por nós. Embora minoritários, os melhores faziam o nosso mundo. Inventavam a nossa realidade, ditavam os nossos valores, até que ocorre o maior acontecimento do século XX, que foi exatamente a socialização do idiota. Pela primeira vez o idiota se organizava. Ele sempre fora como indivíduo o grande impotente. Deixou de ser indivíduo, impessoalizou-se, dissolveu-se no coletivo. Aqui no Rio, 5 autores fizeram uma única peça. Até o amor, que sempre exigira a solidão do casal, o amor, dizia eu, precisou socializar-se também. Há pouco, 300.000 jovens se juntaram numa ilha inglesa. 300.000 jovens, 150.000 casais. Foi uma bacanal inédita na história humana. Um dos Beatles casou-se. Queria fazer sua noite de núpcias na frente das câmaras e microfones. Não bastavam o noivo e a noiva. Era preciso que 5, 6, 7 milhões de telespectadores invadissem a intimidade do casal. Ai daquele que num desafio suicida tenta individualizar-se. Vocês se lembram das greves estudantis da França? Os jovens idiotas viravam carros, arrancavam paralelepípedos e incendiavam a bolsa. E então o velho de Gaulle falou aos idiotas: eu sou a revolução. Que ele fosse a revolução era o de menos. O que realmente enfureceu o mundo foi o eu. Era alguém que queria ser alguém. Um dos maiores jornalistas franceses escreveu um furibundo artigo contra aquele espantoso orgulho. Aquele guerreiro de esporas rutilantes e negro penacho foi o último eu francês. Os outros franceses são massas, assembleias, comícios, maiorias. E há o que se finge de idiota para sobreviver. Muitos não entendem por que professores, sociólogos, sacerdotes, cientistas vivem a fazer rapapés, sim, humilhantes rapapés para os lorpas e os pascácios. Eis um mistério nada misterioso. Ou o sujeito bajula os idiotas, ou não terá onde cair morto. Por que estou dizendo tudo isso? Vejamos. Outro dia Gilberto Freire completou 70 anos. Eu me lembrei de Victor Hugo. No seu 70º aniversário, a França parou.
Toda Paris desfilou diante do poeta. Rosas, dálias, lírios, as flores mais inimagináveis foram atiradas a seus pés. Naturalmente que a maioria dos manifestantes eram os idiotas, não socializados, não organizados. Mas vejam o abismo que se cavou entre as duas épocas. Hoje, os idiotas, instalados em sua onipotência numérica, não concederiam ao grande homem um vago e reles bom dia. E assim Gilberto Freire fez 70 anos debaixo de um silêncio brutal. Tive o cuidado de ler os jornais, não vi uma linha. Minto, vi num dos jornais uma nota, espremida num canto de página. Quem a redigiu teve vergonha de elogiar um dos homens mais inteligentes do Brasil em todos os tempos. Eis o que eu queria dizer. Está em seríssima crise vital o país que não reconhece seus maiores homens. Um companheiro ia passando e eu o chamei. Olha aqui o que merece Gilberto Freire. O companheiro passou a vista e rosna neste comentário. Por essas e outras é que o Amazonas tem menos população do que Madureira. Não é a primeira vez, nem será a última, em que falo de Gilberto Freire e do seu exílio. Em nosso tempo, o Brasil tem sido o exílio do extraordinário artista. Os jornais não falam no seu nome, e vale a pena explicar para os menos informados esse mistério. A Festiva infiltrou-se em toda a imprensa brasileira. Outro dia passei num velho órgão. Enquanto esperava um colega, vi uma estagiária dos seus 18, 19 anos, de sandália e calcanhar sujo. Estava lendo e titulando telegramas. Súbito pega um dos telegramas, amassa-o e o atira na cesta. Diz para os lados: Gilberto Freire não é autor que se cite. Aí está, num simples gesto e numa simples frase, a Operação Cesta. Os membros da Festiva fazem uma vigilância feroz. Qualquer notícia que não convém à esquerda vai para a cesta, sumariamente. Para o leitor, que nada sabe dos bastidores jornalísticos, pode parecer inverossímil o poder de uma estagiária de calcanhar sujo. Inverossimilhança nenhuma. Reparem como o editorial é uma coisa e o resto do jornal outra. A direção opina no editorial. O resto do jornal fica por conta da infiltração comunista. No caso de Gilberto Freire, as esquerdas têm-lhe ódio. Portanto, não se pinga uma palavra sobre a sua obra gigantesca. Falei no seu exílio na própria terra, e realmente ele é muito mais notícia lá fora. Escolham qualquer país europeu. Na Itália, França, Inglaterra, Alemanha, sua presença intelectual é muito mais poderosa do que aqui. Sim, o estrangeiro é muito mais sua casa do que o Brasil. Isso só acontece num país que perdeu a sua consciência crítica. Bem sei que a rebelião dos idiotas é um fenômeno universal. Mas na Europa, nos Estados Unidos, todos reconhecem a dimensão mundial de sua figura. Ao saudá-lo, a Universidade de Sussex proclama que depois de sua obra, o Brasil tornou-se mais brasileiro. Ao passo que, em nossa terra, as meninas de calcanhar sujo e os barbudos da Festiva querem liquidá-lo pelo silêncio. Tudo porque na sua formidável solidão não transige com as esquerdas. E ao mesmo tempo, quantas mediocridades têm uma delirante cobertura promocional. Mas vejam, nos seus 70 anos, Gilberto Freire fez uma obra para sempre. Daqui a 5 anos, os idiotas que hoje o negam, ou pior, que fingem esquecê-lo, vão desaparecer como se jamais tivessem existido. Daqui a 200 anos, Gilberto Freire estará cada vez mais vivo, e sua figura terá a tensão, a densidade, a atualidade da presença física. Na minha juventude, os literatos patrícios perguntavam uns aos outros: quando sai tua Guerra e Paz? E todos respondiam: estou caprichando. Mas a Guerra e Paz não saía. Eu só imaginava o escândalo que seria se um dia explodisse no Brasil uma súbita Guerra e Paz. Até que há pouco fui ler todo o Gilberto Freire. Li e reli,
fiz a enorme descoberta. Sua obra tem o movimento, a profundidade, a variedade do romance tolstoiano.